Então, no geral, o processo científico, ele geralmente tem uma observação, e essa observação aqui, ela não necessariamente não precisa ser uma observação da natureza, que é o que o Bayesianismo faz. Você observa a natureza e tenta já tirar hipóteses ou conclusões válidas a partir daquilo. Na observação, até na parte de Karl Popper, você também tem a observação no início. Só que a observação dele é você identificar problemas na literatura, observar problemas, observar lacunas que existem no conhecimento hoje em dia, e a partir dessa observação, você tentar pegar um conjunto de perguntas associadas a esse problema, falsear algumas e deixar qual é a mais relevante ou qual que responde esse problema e essa pergunta da melhor forma possível. E aí você tem, a partir da observação da literatura, você pode fazer perguntas sobre esses problemas. Essas perguntas você tem hipóteses associadas, que seriam teses para as suas perguntas. Você pode testar essas hipóteses a partir de experimento. Depois que você coletou com os experimentos para achar o resultado, para testar essas hipóteses, você vai fazer uma análise estatística, que aqui você vê que a estatística ela se relaciona aqui, mas você vai ver que ela está em todo esse processo. E você tem aqui a conclusão a partir das suas análises que você fez, da coleta, e você vai chegar a uma conclusão lógica sobre a pergunta que você fez para esse problema. Então, aí, outra forma de descrever isso, outra imagem, seria o método científico. Tem uma questão, uma hipótese, um experimento, os dados, a análise e o registro. Mesma coisa que o outro está falando aqui, só que ele tem uma descrição aqui, caso vocês queiram consultar depois. E a gente pode pensar também no método científico a partir da estrutura de um artigo científico comum. Você tem o abstract, que seria o resumo, a introdução, os métodos, os resultados, a discussão e as referências. Então, nós temos essa forma de organizar. E aí você vê, por exemplo, a questão e as hipóteses estão na introdução, o experimento e os dados coletados nos métodos, as análises nos resultados, e a discussão e o registro. E aí a conclusão dessa discussão, desse resultado, está na discussão. Então, olhando para cada uma dessas partes do artigo científico e verificando o que tem em cada uma delas, a gente pode chegar que, por exemplo, na introdução, a gente contextualiza o trabalho, para dizer de onde surgiu esse trabalho, por que eu estou fazendo essa pergunta, qual problema você identificou na literatura, o que é que os artigos antes dele falam isso, você identificou o problema também, identificou a pergunta que deriva desse problema, e você tem uma pergunta, e você tem uma hipótese que seria a variável teórica, seria uma tese para a sua pergunta. E aqui, essa parte em negrito aqui são as partes que diretamente têm estatística, porque a gente vai falar disso mais na frente. Nos métodos, todas as partes aqui têm alguma relação com estatística, tá todas em negrito, que aí você tem as variáveis operacionais. O delineamento amostral, que aí você tem que pensar em independência de réplicas, variável de confusão, randomização, experimentos manipulativos ou mensurativos, in situ ou ex situ, e você pode pensar também na análise que você vai fazer já nos métodos. Nos resultados, também é muito estatística, que seria a forma de apresentar os resultados das análises e o gráficos de visualização, que eu apresentarei mais especificamente no tópico 3, e a discussão, que seria a interpretação à luz da literatura e discussão. Não vou falar muito de estatística na discussão, mas, no geral, o artigo científico ele se baseia nisso, e cada informação desse método científico é apresentado dessa forma em cada um desses componentes. E na referência, você tem as bases teóricas do artigo e os artigos mencionados no texto.